Olá! Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Jonas. E como nós dissemos nas duas aulas anteriores, esse estudo faz parte das aulas que nós ministramos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na classe Esther. E nós vimos nas duas aulas anteriores o começo da história de Jonas. Nós vimos como essa história não é simplesmente uma história de um homem e um peixe, mas nós vimos que nós vamos ainda poder descobrir muitas coisas sobre Deus e sobre as verdades de Deus através dela. Então, nós vimos na aula passada que Jonas fugiu de Deus, apesar dele conhecer a Deus e sabendo que Deus era um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mesmo assim, ele optou por acreditar que poderia fugir de Deus e foi para o lugar mais distante conhecido na época, que era Tarsis, do outro lado de onde Deus disse que ele deveria ir, para a grande cidade de Nínive. Nós vimos que Jonas não quis cumprir o chamado de Deus para ele, né? E ele optou por entrar num barco e ir para longe. E nós falamos na aula anterior sobre a tempestade que Deus mandou sobre ele, e vimos também o quanto que muitas tempestades também vêm sobre a nossa vida quando nós desobedecemos, quando nós acreditamos que podemos fazer aquilo que nós planejamos sem realmente reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Abrindo a Bíblia aqui, em Jonas capítulo 1, a partir do verso 4, nós vemos: Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas realmente enfrentou, junto com os marinheiros, uma tempestade muito grande, dizendo que o barco estava a ponto de se despedaçar. Às vezes nós podemos imaginar que, e até as figuras de flanelógrafo nos ajudam a pensar assim, né? De um barco pequeno, um barco com alguns marinheiros, Jonas, umas 10 pessoas ali, mas essa não era a realidade. Os navios, os barcos que faziam a travessia para Tarsis, eles eram barcos grandes, com cerca de 200 pessoas, e provavelmente eram barcos fenícios, de muitas mercadorias, eram eles que faziam todo o comércio marítimo naquela época. Então, imaginem um barco grande, a ponto de se despedaçar, é porque realmente a tempestade era muito violenta. E Jonas estava ali com os marinheiros vivendo aquela situação. Então, um aspecto muito importante que nós devemos olhar hoje é para o fato de que Jonas não sofreu a tempestade sozinho. Os marinheiros também estavam dentro do barco e sofreram também a tempestade. E nós temos aqui, a partir do verso 5, a reação dos marinheiros. Diz assim: Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Então, qual que foi a reação aí dos marinheiros, né? A primeira coisa que nós vemos aqui é que eles ficaram com medo. É interessante nós pensarmos que marinheiros experientes ficaram com medo da tempestade, da proporção daquela tempestade. Realmente é algo que eles nunca haviam vivido antes. E eles, sensíveis, entenderam que aquilo não era uma coisa natural, que ali havia alguma coisa sobrenatural, não era normal aquilo. Tanto que o que eles fazem? Eles começam a clamar, cada um ao seu Deus. Eles começam a pedir aos deuses, né? Um povo politeísta como era, começam a pedir aos deuses para ajudá-los naquela tempestade. Nós vemos que eles podem ser equivocados em buscar deuses, mas esta é a sua primeira ação. Algo sobrenatural está acontecendo, algo que nós não vamos ter o poder de vencer, e nós precisamos de uma ajuda realmente para além, né, do que está aqui dentro desse barco. Eles então clamam e começam a agir.
eles jogam a mercadoria deles. Isso, gente, era um grande problema para eles, porque isso significava um prejuízo muito grande. Para quem vivia do comércio, de repente ter que jogar todas as suas mercadorias, mas o mais importante para eles era realmente se salvarem, né? E eles começam a lançar sorte. Depois nós vamos ver que eles lançam sorte para tentar descobrir qual era a pessoa ali que era o motivo dos deuses estarem tão ferozes. A partir do versículo 6 nós temos: o capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vejam que interessante, né? Esses homens estavam clamando, esses homens estavam agindo, esses homens estavam buscando uma forma de resolver essa situação. E enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos um Jonas que dorme profundamente. O que ele está fazendo? Absolutamente nada. Ele está fugindo da situação. É comum, né? Quando nós temos um problema muito grave, muitas pessoas têm esse tipo de reação, né? Ah, eu vou dormir, quem sabe quando eu acordar, tudo isso já passou. Ela começa a achar que fugir no sono vai fazer quando ela acorde, todas as coisas estejam resolvidas. Ela não clama, ela não age, ela simplesmente quer sumir daquela situação. E foi isso que Jonas fez, né? Ele dormiu. Desce para o porão, né? Como nós vemos muitos pregadores que fazem alusão a esse fato, do fato de que Jonas vai descendo degraus, né? E ele desce até o porão e dorme profundamente. Ele dorme o quê? Um sono da apatia, o sono da indiferença, o sono da falta de visão, da omissão, um sono anestésico. É isso que Jonas faz. Ele não age, né? Ele é omisso, ele é indiferente ao sofrimento até mesmo das outras pessoas. E esse processo todo culmina no sono, essa indiferença. Quando nós buscamos fugir de Deus, quando nós buscamos nos separar da vontade de Deus, né? Nós vamos chegar nisso, nesse sono da omissão, nessa indiferença ao que está sendo provocado a partir da nossa desobediência. E esse processo, como é que ele começa? Esse processo de afastamento de Deus que vai nos levar a esse sono da indiferença e da omissão. Ele começa realmente a partir do momento em que nós nos tornamos indiferentes e apáticos em relação ao sofrimento que nós provocamos. A nossa desobediência, ela afeta as outras pessoas. Muitas vezes nós dizemos assim: ah não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu estou ou não em comunhão com Deus, isso não afeta ninguém. Afeta, né? Afeta pessoas próximas a nós, porque muitas vezes a disciplina de Deus vem e acaba afetando a nossa família, as pessoas, nosso cônjuge, nossos filhos e, acima de tudo, afeta o corpo, né? Como salvos, nós somos um em Cristo. Então, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele é afetado pela nossa desobediência. Mas, apesar de entristecermos pessoas, apesar de nós, muitas vezes, enxergarmos até os efeitos do que estamos causando, nós somos indiferentes a esse sofrimento. E não adianta muitas vezes a pessoa falar com a gente, alguém falar: ai, olha como seu filho está sofrendo com essa situação, olha como seu marido está sofrendo, porque a apatia tomou conta de nós, porque nós nos afastamos realmente do amor de Deus. E aí esse amor não é derramado às outras pessoas, e por isso a indiferença. Além de nos tornarmos indiferentes, nós fugimos e deixamos de enxergar os motivos da tempestade, os motivos
daquilo que nós estamos passando. A gente só quer enxergar a situação em si. Ah, eu tô com problema financeiro, ah, eu tô com problemas no meu relacionamento e na minha casa, mas a gente não realmente olha para a raiz de tudo aquilo, para o começo de tudo aquilo, né? Nós ficamos só observando as consequências do que estamos vivendo, mas não olhamos realmente para os motivos da nossa tempestade. Nós nos tornamos omissos em buscar solução para a tempestade. Nós não buscamos arrependimento, confissão e restauração. Então, vamos deixar aqui o tempo passar, nada como o tempo, né? Temos lá um relacionamento rompido com um irmão em Cristo, estamos sofrendo, a pessoa está sofrendo, mas a gente pensa, ah, não, vou deixar o tempo passar, daqui a pouco isso se esquece e tudo bem. Não trabalhamos, né, com o arrependimento, com a confissão, com a restauração desse relacionamento. Nós não agimos, deixamos a coisa fluir, né? E aí vem a parte pior. Nós somos anestesiados, a nossa mente é cauterizada e nós passamos a nos acostumar com o pecado. Essa é a pior situação possível, né? É quando aquilo já se tornou normal. Ah, é assim mesmo. Esse relacionamento nunca mais vai ser restaurado. Ah, é assim mesmo. Não tem jeito para a situação. E a gente resolve viver no pecado. Viver na mentira, viver na hipocrisia, viver um relacionamento que não é realmente consagrado ao Senhor. A gente vai deixando o tempo passar. E isso é uma mente cauterizada, isso é falta de confissão, de arrependimento, de ação. Nós não buscamos a Deus, nós fazemos como Jonas. A gente vai lá para o porão e fica lá, né, no porão da nossa vida, deixando o barco correr. E ao invés de realmente buscarmos o nosso Deus, buscarmos agir para que a situação seja realmente restaurada. Jonas, ele cala a sua voz. Jonas não fala com Deus, né? Enquanto os ímpios buscam respostas, Jonas, ele busca o silêncio. Enquanto os ímpios buscam deuses para resolver a situação, Jonas prefere buscar o sono, buscar o silêncio. Jonas era a única pessoa naquele navio que realmente poderia orar e interceder ao Deus verdadeiro. Ele era o único que teria a solução e ele se omite, né? E por isso todas as pessoas daquele barco acabam sofrendo. Jonas é ali um instrumento de destruição. Ele não era um instrumento de salvação. Ele era um instrumento de destruição. A presença dele ali estava fazendo tudo aquilo acontecer e ele não estava disposto a mudar. Completamente diferente de Jesus. Jesus, ele não foi um instrumento de destruição para o homem, ele foi instrumento de salvação. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 8, versos do 24 a 27. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Duas histórias de tempestades, mas duas histórias completamente diferentes, né? Numa, não agiu, ficou lá, ele que poderia ser instrumento de salvação, se tornou instrumento de destruição. E Jesus não, Jesus é acordado, né? E o que ele faz? Ele age, ele manda tudo aquilo parar, o vento, a tempestade, e tudo cessa, né? E ele então causa admiração àquelas pessoas, porque ele realmente, através da sua palavra, salvou as pessoas. Aqui nós vemos as consequências da desobediência de Jonas. Jonas, ele pôs em risco a vida dos marinheiros. Ele causou problemas à integridade da embarcação. Ele trouxe prejuízo,
né? Porque aqueles produtos foram jogados ao mar. Ou seja, aquelas pessoas todas sofreram profundamente pela desobediência de Jonas. Jonas foi ali um instrumento de destruição. Como é triste isso, né? Os nossos atos de desobediência terem consequências que se alastram por a volta das pessoas que estão conosco. Nosso espírito vai ficando abatido e os nossos relacionamentos vão sendo todos comprometidos com quem está à nossa volta. Quem é que aqui acorda Jonas? Quem que a gente viu aqui nesses versos que acordou Jonas? O capitão do navio. Olha que tristeza, né? Ali nós temos alguém que conhece o Deus verdadeiro, mas ele é acordado por um pagão politeísta, né? Um homem que não acreditava no Deus verdadeiro e queria que pelo menos ele clamasse ao Deus deles. Afinal, cada um estava clamando ao seu Deus, vai, clama ao seu também. Como é triste nós vemos aqui um ímpio acordando uma pessoa que deveria ser o primeiro a estar acordado clamando a Deus, né? E esse ímpio, essa pessoa que não conhecia o Deus verdadeiro é quem vai acordar Jonas. É constrangedor quando um descrente exorta um crente. Como é triste quando nós vemos uma pessoa que conhece as verdades de Deus, ou quando nós, né, conhecedores da verdade de Deus, estamos ali lamentando, murmurando, e uma pessoa que nem salvo não conhece ao Senhor Jesus, vem e fala, não, mas confia, vem com uma palavra de exortação para a gente. Aquilo faz você ficar muito mal, né? Como é que eu posso estar desse jeito? Eu que estou aqui desesperado com uma determinada situação, que devia estar sendo, na verdade, um testemunho vivo de que Deus pode resolver toda e qualquer situação, e eu que estou aqui desesperado. Às vezes isso acontece no emprego, a empresa está falindo. O salvo que está ali, que deveria ser o esteio do grupo, não, gente, calma, né? Vamos pedir para Deus, nós vamos orar para que Deus resolva. Não, ele é o primeiro a dizer, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sem emprego, né? E aí alguém lá que nem professa a fé, que nem conhece o Senhor Jesus, chega e fala assim, ah, não, vamos confiar em Deus, né? E você fala, puxa vida, né? Como eu perdi essa chance de ser eu um instrumento de salvação e não aquele que está ali murmurando, né? Então, nós vemos aqui esse pagão politeísta dizendo para Jonas, o que você está fazendo dormindo aí? Né? E nós temos que saber disso, que Deus usa pessoas, até mesmo incrédulos, para nos chacoalharem, né? Para dizer, por que você está aí dormindo? Quando você devia estar aqui clamando, intercedendo, agindo, se arrependendo, confessando, restaurando isso que está quebrado, né? Então, nós vemos que Deus ali, o capitão vem e dá essa chacoalhada em Jonas. E depois, sem ver realmente saída, eles falam, bom, vamos lançar sorte, então? Isso era uma coisa bastante comum na época, né? De trabalhar com os dados, com coisas para poder ser revelado alguma coisa. Mas, enfim, eles lançam a sorte e ela recai sobre Jonas. E nós vamos ver na próxima aula o que isso representou. Mas eu, antes de terminar essa aula, gostaria que nós olhássemos um pouco melhor para o que nós podemos aprender com Jonas e os marinheiros. A primeira coisa que nós aprendemos com Jonas e os marinheiros, com essa relação do Jonas e os marinheiros, é que a nossa desobediência atingirá outras pessoas. Nós podemos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 28, 32, né, que o povo de Deus estava desobedecendo a ele. E Deus diz, teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Os teus olhos verão isso e desfalecerão de saudades deles todos os dias, mas nada poderás fazer. A punição do povo é que seus filhos e suas filhas seriam dadas a outros povos e eles iam se desfalecer de saudade. Agora, a minha pergunta é, será que só os pais sofreriam? A distância
dos filhos também em relação aos pais. Esses filhos não iriam sofrer, a desobediência era dos pais, mas os filhos afastados dos pais também não sofreriam? A mesma coisa somos nós. Quando nós desobedecemos, nós temos que ter consciência de que somos ligados em família, né, de sangue. Então, nosso marido, nossos filhos sofrem as consequências disso. E somos ligados também pelo sangue de Cristo como um corpo. Então, o nosso pecado afeta a Igreja de Cristo, afeta outros membros, afeta, né, o Espírito no meio de nós. É muito triste quando nós temos irmãos que estão, de alguma forma, estremecidos por situações de falta de perdão, de ofensas, enfim. Não é possível nós estarmos numa reunião, ver duas pessoas ali, eles lá estão com problema, isso não tem nada a ver com a gente. Nosso espírito também sofre, né? Então, a nossa desobediência, o nosso pecado, ele afeta a vida daquelas pessoas que nós amamos e que estão ao nosso lado. A segunda coisa é que diante da tempestade, nós não podemos dormir. Não podemos ter o sono da apatia, do desinteresse, daquela coisa que vamos deixar rolar para ver como é que fica, né? Tiago, capítulo 4, versos 7 a 10. Diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Vejam quantas ordens esse trecho aqui de Tiago diz, né? Sujeitai-vos, resisti, achegai-vos, limpai, purificai, entristecei-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos. Todas essas coisas são ações, né? Então nós não podemos realmente, diante da tempestade, dizer: eu nem sei o que fazer. Tem muita coisa para você fazer, né? Achegue-se a Deus, limpe seu coração, humilhe-se, né? Lamente, entristeça-se. Eu não quero estar assim, Senhor. Chore ao Senhor, né? Mas haja. As tempestades não são tempos da gente dormir, da gente deixar que as coisas, né? Porque as coisas não vão ficar estagnadas, elas vão sempre piorar. As tempestades que não são tratadas, elas tendem a piorar. Então, nós precisamos agir, realmente sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo, né? Lamentar, nos purificar, nos humilhar e realmente restaurar aquilo que deve ser restaurado. A terceira coisa é que nas tempestades, como salvos, nossa missão é interceder. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Muitas vezes, a tempestade está acontecendo não pela nossa desobediência, mas nós estamos sofrendo juntos. E a nossa atitude deve ser a de interceder, orar, né? Aqui está dizendo: orai uns pelos outros para que vocês todos sejam curados, para serdes curados. Não é orai uns pelos outros para que eles sejam curados. Não, para serdes. Vocês, como parte do corpo, também vão estar enfermos, doentes, machucados. Mas se vocês intercederem um pelos outros, vocês serão curados. Então, nas tempestades, nós que somos salvos, nós temos essa missão, que é interceder um pelos outros. Toda situação que está acontecendo, nós podemos sim agir de alguma forma. Ali, os marinheiros, eles estavam equivocadamente buscando deuses, né? Mas eles estavam tentando. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós sabemos a quem recorrer. Nós temos acesso ao trono. Então nós precisamos estar clamando e intercedendo uns pelos outros.
A quarta coisa que nós podemos aprender, que está muito clara aqui, é que Deus usará até mesmo os não salvos para nos confrontar. Os instrumentos que Deus usa para confrontar a gente são os mais variados. Às vezes, você passa e vê um outdoor, uma propaganda que o Espírito usa para cutucar você e você dizer, nossa, preciso fazer alguma coisa para resolver aquela situação, né? Então, aqui, o capitão do navio foi utilizado para ir lá sacudir Jonas. O que você está fazendo aí? E nós? Muitas vezes é o nosso chefe no trabalho, muitas vezes é a vizinha, muitas vezes é a pessoa que está ao nosso lado na sala de espera do médico e diz, e você, tem alguma fé? Você está pedindo para Deus para te ajudar, né? E aí eles também nos cutucam. Então, Deus usa diversos instrumentos para cutucar a gente. E a última lição que eu queria deixar é que não há pecado oculto para Deus. E se Ele quiser, Ele vai revelar. Às vezes nós podemos estar ali, dormindo lá no cantinho do porão. Ninguém está me vendo, ninguém vai saber. Tá tendo problema, mas quem é que vai saber se sou eu, se é o outro? Ninguém vai saber. Não há pecado encoberto. E quando Deus quer, Ele revela através de formas múltiplas, né? Provérbios, capítulo 10, verso 9, diz assim: quem anda com integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto, né? Então Deus realmente, quando Ele quer, ali foi um processo de sorte, né? Foi lançada a sorte, mas não precisa ser através de dados, não, né? Quando Deus quer, Ele mostra, Ele revela aquilo que está aparentemente encoberto. Então, que hoje a gente possa deixar claro para nós essa lição, né? Que nós possamos desejar ser instrumentos de salvação no meio das tempestades. O nosso mundo, ele é repleto de tempestades. Nós sofremos a desobediência da humanidade, né? Hoje em dia, o que está acontecendo, né, em termos do nosso clima, das situações que a gente está vendo, coisa que você fala assim, nossa, parece que não tem controle. E é pandemia, é tanta coisa, né? Tantas doenças, tantas coisas, que nós estamos sofrendo consequências da desobediência do homem. Então, muitas coisas que nós sofremos hoje não são necessariamente porque nós provocamos, mas estamos vivendo aqui no mundo e sofremos as situações do mundo. Agora, quem nós somos dentro desse barco, né? Será que nós estamos lá no canto, deixando o tempo passar? Somos instrumentos de destruição? Somos nós que estamos provocando os problemas? Ou nós somos instrumentos de salvação? Somos o povo de Deus que intercede. A palavra de Deus diz que se o povo de Deus se humilhar e orar, Ele vai ouvir dos céus, né? Ele escuta o nosso clamor. Então, no meio da tempestade, que cada um de nós possa ser um instrumento de salvação, um instrumento de propagação do Evangelho de Cristo e não um instrumento de destruição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela história de Jonas, Senhor, por todo o ensinamento que o Senhor nos traz, Pai. Nós, Senhor, não queremos, Senhor, ser instrumentos de destruição, Pai. Tem misericórdia de nós, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Mostre, Senhor, realmente quais são os nossos pecados e que nós possamos agir, Senhor, reconhecendo, nos arrependendo, confessando, restaurando, Senhor, a nossa comunhão contigo, Pai. Abençoa para que a gente possa ser instrumento de propagação do Teu Evangelho, Senhor, a todos aqueles que não Te conhecem. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Eu espero você para nós continuarmos aprendendo com Jonas.